Há cerca de 3 meses atrás, para ser mais preciso, 3 meses e 11 dias, eu comecei a estudar matemática básica. Eu comecei no dia 12 de outubro de 2025. Agora é dia 23 de janeiro de 2026, eu dei uma atrasada para gravar esse vídeo. E eu comecei a estudar matemática do quase absoluto zero. As únicas coisas que eu sabia basicamente eram a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e o mínimo ali de regra de 3 e um raciocínio básico, né? Uma lógica básica de matemática. Que foi basicamente tudo o que sobrou do meu ensino médio. O meu ensino médio, como provavelmente boa parte de vocês aqui, ele não me deu muitos conhecimentos no longo prazo, né? Além de servirem só para fazer as provas e não ficar de recuperação. Então, eu cheguei num determinado ponto, e atualmente eu tô com 23 anos, que eu percebi que eu não sabia meio que muita coisa, sabe? Para falar a verdade, quase absolutamente nada. Quando eu digo não sei absolutamente nada, é com o mínimo de profundidade. Eu já cursei ensino superior algumas vezes, não concluí, mas eu sempre pulei de assunto em assunto e nunca me aprofundei tanto assim em nenhum assunto. E essa é a primeira vez que eu tô conseguindo chegar minimamente longe, né, em uma área que eu tô estudando. E, bem, eu quero contar um pouco para vocês aqui como foram esses 3 meses. Eu comecei estudando na biblioteca, porque aqui em casa eu não tinha disciplina suficiente para estudar por conta própria. Então, basicamente, às 15 para 6 da tarde eu saía do meu trabalho, pegava a minha bicicleta e ia até a biblioteca de uma universidade pública que tem aqui na minha cidade. E lá tem alguns computadores que você pode usar, lá tem alguns livros de matemática básica também. E basicamente eu chegava lá por volta das 6h30, que era quando abria a biblioteca, e ficava até umas 9h20 da noite, que era quando fechava, quase todo dia. Um dia ou outro eu não ia, mas era bem raro. E durante um bom tempo, acho que 1 ou 2 meses, eu fiquei religiosamente indo assim, de segunda a sexta na biblioteca. Algumas vezes foi até no sábado, só que no sábado a biblioteca não abre, então eu ficava na sala de estudos e consegui estudar bastante até. A minha principal fonte de estudos foram as videoaulas do professor Ferreto no YouTube. E lá ele tem várias playlists, e cada playlist de um tema diferente, que vai desde o início ali do ensino fundamental 2, desde a adição, até o início do ensino superior, que é cálculo 1. Então eu quero mostrar para vocês um pouco aqui das aulas que eu fiz e das minhas anotações aqui no meu caderno. Bem, aqui temos a primeira playlist pela qual eu comecei a estudar. Matemática básica, curso completo. Tem 47 aulas. Então, primeira aula, adição, subtração, multiplicação, divisão, coisa bem simples mesmo. Expressões numéricas. Pra falar a verdade, cara, acho que a partir de expressões numéricas eu já não sabia muita coisa, sabe? Eu já nem lembrava mais qual era a ordem das coisas para se fazer. Enfim, critérios de divisibilidade, é uma aula... não sei, não vi muita utilidade, para falar a verdade, em critérios de divisibilidade. Números primos, fatoração de números inteiros, quantidade de divisores de um número inteiro, quer dizer, divisores de um número. MMC, mínimo múltiplo comum. Assim, até aqui, até a aula 11 de MMC, eu basicamente não tinha tido assim, dificuldade nenhuma, né? Aí em MMC, a parte teórica ok, né? Razoável. Os primeiros exercícios ali também bem fáceis. Mas teve um exercício específico aqui, cara, que envolvia um pouquinho de geometria, mas principalmente envolvia uma certa criatividade que ia um pouco além do que só aplicar o MMC, sabe? Que era um exercício, se eu não me engano, de tipo um papel de parede que vai ser aplicado em uma parede e ele é quadriculado, né? Ele é xadrez. E aí você precisava calcular o mínimo de quadrados que poderiam ser colocados na parede
considerando, né, as medidas dele. Enfim, você tinha que ter um raciocínio ali para além da própria matemática em si, né? Então, esse foi o primeiro exercício que eu tive um pouquinho de dificuldade. Depois, MDC, frações, é bem legalzinho fazer frações até. Números decimais 1, 2, dízimas periódicas, bem legal fazer também. E, né, os exercícios dessas aulas eu ia fazendo neste caderno aqui. Então, como vocês podem ver, né, 12 de outubro de 2025. Aqui é coisinha bem simples mesmo, né? Pera aí. Divisão, aqui são as expressões numéricas. Esse caderno aqui, eu não usei ele para fazer nenhum tipo de anotação, de teoria, nem nada. Eu só basicamente fui realmente fazendo os exercícios nele. No começo aqui, como vocês podem ver, eu tinha até alguma organização, depois eu passei a fazer meio largado as coisas. Aqui eu acho que eu já estava fazendo faturação. Não, aqui já era MMC já que eu estava fazendo. Então eu ia fazendo todos os exercícios basicamente ali que o professor passava. E quando eu não sabia de um exercício, eu tentava, tipo, às vezes por mais de horas até eu passei no mesmo exercício tentando. Claro que não direto, né? Eu parava e fazia uma coisa, voltava, tentava, enfim. Aqui já é dízimas periódicas, ó. Eu gosto bastante, cara, desse esqueminha de fazer dízimas, porque aqui você pega uma parte da matemática que eu chamo de gambiarra. Gambiarra no sentido de, por exemplo, eu quero determinar qual é a fração que gera essa dízima periódica, né? 0,1 periódico 78. Aí, para fazer isso, eu pego esse x, né, e igualo ele ao valor da dízima. E aí depois eu meio que desmembro ela. Então, olha só, a ideia era 0,178. Aí vai ficar 0,1 mais 0,078, periódico no 78 ali. E aí eu vou considerar um novo valor para essa parte periódica, sabe? E aí você meio que vai... É como se você fosse desmontando e montando aquele mesmo número, sabe? Como se fosse um Lego. E aí você vai sumindo valores de incógnitas para ele e vai fazendo toda uma maracutaia. É assim que eu estava enxergando no começo as coisas. Depois veio potenciação. Cara, potenciação já foi mais dificilzinho os exercícios. Porque tem bastante propriedades de potenciação. E a aplicação dessas propriedades, em alguns casos, né, para quem ainda não está acostumado a enxergar os padrões, é um tanto complicado, né? Então, por exemplo, aqui você tem 2 elevado a n mais 4. E aí tu tem uma propriedade que diz o seguinte: quando você tem duas bases iguais sendo multiplicadas e elas têm expoentes, esses expoentes eles se somam e a base se unifica. Então, se eu tenho, por exemplo, sei lá, 2 elevado a 2 multiplicado por 2 elevado a 3, eu vou considerar um único 2, uma única base, e aí eu somo o 2 e o 3 que são expoentes, então fica 2 elevado a 5. Só que aqui nesse exercício, por exemplo, ele faz o inverso. Ele já te dá o valor, né, da soma. E você tem que fazer o contrário, né? No caso aqui seria 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4. E aqui é o inverso, né? Que como é uma subtração, então ao invés de ser uma multiplicação de bases iguais, se torna uma divisão de bases iguais. Então isso daqui é igual a 2 elevado a n sobre 2 elevado a 2. Ou 2 a n sobre 2 a 4. Sobre 4. Enfim. Depois veio potência de 10, anotação científica, tranquilo, radiciação, basicamente a mesma coisa da potenciação, né? Só que o contrário. Produtos notáveis, aqui eu gosto, cara. Produtos notáveis é bem legal e bem útil, bem importante. Primeiro porque é satisfatório de fazer. Não sei explicar, mas eu sinto uma grande satisfação fazendo produtos notáveis. E segundo, cara, que é porque com produtos notáveis eu finalmente aprendi algumas coisas que eu lembro de ver na escola e não entender o que estava acontecendo ali, o que o professor queria dizer. Eu finalmente entendi para que serve e exatamente como funciona as propriedades distributiva e comutativa da adição, subtração e da multiplicação.
Então, provavelmente, você que está na escola, né, ou você que já terminou o ensino médio, você sempre vê, né, o professor lá falando do tal do chuveirinho, que você tem, né, um número que multiplica, por exemplo, a soma de outros dois números. Então, você pega um, multiplica pela primeira parcela da soma e depois multiplica esse mesmo número pela segunda parcela da soma. E aí você faz a soma dessas duas multiplicações. Por incrível que pareça, eu nunca tinha entendido essa merda. Por incrível que pareça. É um negócio muito simples, mas eu não tinha entendido. Eu também não entendia muito bem a questão comutativa, sabe? Que a questão comutativa, ela vai surgir nos produtos notáveis depois que você faz a distributiva, e aí você tem que meio que organizar e juntar, né, os elementos. Eu não entendia muito bem aquilo, cara. Eu passei a entender com extrema facilidade. Enfim, então produtos notáveis, 1 e 2. Aqui a gente ainda tá na aula 24. Fatoração de expressões numéricas. Em fatoração de expressões numéricas, você vai usar tudo isso que eu falei, dos produtos notáveis e mais. Você também vai ter que aprender a colocar um elemento em comum, né, um fator comum, o que é bem útil também. Frações algébricas, racionalização, bem de boa racionalização. Razão e proporção. Cara, até hoje eu tenho que voltar nessa aula aqui, porque assim, aquele lance da divisão, como que é? Divisão inversamente proporcional. Cara, aquilo ali não entra na minha cabeça, velho. Não entra. Assim, a diretamente proporcional, ok, entendi, tranquilo. Mas a inversamente proporcional é complicado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro exatamente. Eu acho que são essas contas aqui, ó. São essas contas aqui que eu tava fazendo, ó. E aí, cara, teve um exercício ali que o professor passou que era... Tipo, tu tinha um valor e tu tinha que ver a divisão diretamente e inversamente proporcional daquele valor ao mesmo tempo, sabe? Era uma coisa assim, era muito... não é que era muito difícil, né? Mas enfim, era difícil de conseguir entender o que o exercício queria que tu fizesse, sabe? Era difícil de entender como aplicar aquela propriedade, aquela regra da razão em proporção ao exercício. E eu não consegui. Enfim, eu tenho que voltar nesse assunto, que agora que eu já vi ele, acho que pela segunda vez vai ser mais fácil. Regra de 3 simples, cara, regra de 3 assim eu sempre soube. Isso daí que me salvou na escola. Inclusive, minha nota no Enem de matemática, eu acho que foi 720. O que, claro, né, é uma nota medíocre, mas assim, para alguém que não sabia, absolutamente nada, até que uma nota razoável. E foi tudo regra de 3, cara. Então, assim, aqui eu assisti a aula, né, ele explicando como faz aquele negócio de tu fazer tipo um jogo da velha e subir um, descer outro, mas assim, pra ser sincero, cara, eu não me preocupei muito com aquilo porque eu conseguia fazer o exercício sem aquilo, sabe? Só com a lógica mesmo. Então, a regra de 3 composta é a mesma coisa. Porcentagem, mesma coisa também, cara. Porcentagem eu também já sempre soube, porque eu sempre fiz por divisão e multiplicação, é bem fácil. Então eu não me preocupei tanto com, enfim, né, as questões aqui. Juros simples também, muito simples. Muito básico, né? Juros simples, é só aplicar a fórmula. Juros compostos também. A única coisa que muda são as variáveis ali que o exercício te dá, mas ele, né? Sistema métrico decimal, cara, pra ser sincero, eu nem lembro o que tinha aí, mas... tá, é decímetro, né, tal, enfim, bem de boa também. É uma regra de 3, na verdade, né, sistema métrico decimal. Média aritmética, tranquilo. Média ponderada, cara, sem querer eu cliquei aqui, peraí. Aí tem, né, média ponderada, média aritmética, média geométrica, isso? Deixa eu lembrar aqui, rapidinho. Cadê? Média ponderada e harmônica. Eu lembro que eu fiz de boa isso daqui, não foi difícil, mas pra ser sincero, cara, eu nem lembro o que se trata. Não lembro muito bem, velho. Se eu tiver que fazer de novo, eu não vou saber. Mas eu lembro que eu entendi. É só uma questão de revisão, né? Equação do primeiro grau. Cara, se eu fosse te falar, assim, quais são as aulas mais importantes aqui... E, sei lá, se tu tá querendo aí, né, prestar uma prova e tal, e tu não sabe muito bem, tipo, o que priorizar,
eu te diria, prioriza produtos notáveis, expressões algébricas, equação do primeiro grau e equações do segundo grau. Porque isso daqui facilita demais a vida, inclusive para vários e vários outros assuntos, cara. Isso daqui é muito importante. E, cara, eu te juro, eu não sabia, pelo menos assim, não sabia formalmente o que era uma equação do primeiro grau. Tipo, eu não sabia fazer uma equação do primeiro grau, vocês têm noção disso. Tipo, eu não sabia que tu passa o negócio lá pro outro lado, e aí, né, muda o sinal. Apesar que, assim, tipo, né, se eu me deparasse com exercícios assim, bem simples, especialmente de primeiro grau, eu sabia fazer, mas assim, eu não sabia fazer, né, tipo, do jeito certo, com a velocidade certa. Eu fazia meio que na raça ali, sabe? Tipo, pensando, testando as coisas, enfim. Aqui eu acho que já era a equação do segundo grau, se eu não me engano. Provavelmente. Então, assim, cara, isso daqui me deu um salto gigantesco na matemática, cara. Aprender equação de primeiro grau. Ah, não, aqui nesse caderno, eu ainda tava, acho que em juros, se eu não me engano, olha só. Ó, pra vocês terem uma noção, 10/11, ou seja, já fazia um mês que eu tava estudando, olha. Um mês já foi tudo isso daqui. Eu acho que aqui... Ah, não, aqui eu já tava... Aqui eu já tava na equação de segundo grau já. E aí, equação de segundo grau, né? Famosa, fórmula de Bhaskara. E assim, de verdade, eu lembro que era um drama esse negócio no ensino médio, cara. E até hoje é um drama pra quem fala sobre isso, sabe? Tipo, ai, nossa, porque a fórmula de Bhaskara... Bicho, meia hora tu aprende o negócio, cara. De verdade, meia hora assim, tu pega o esquema ali e tal. Óbvio, né? Sabendo o repertório necessário pra chegar nesse ponto. Mas assim, se tu pegou o que vem antes ali, cara, isso daqui é 2 palitos. E eu... Ah, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Peraí. Aí depois equações irracionais e biquadradas. Ok, de boa. Né? Eu gostei bastante de fazer essas equações irracionais aí. É quase um... sei lá. É tipo pintar Bob Good, sabe? Fazer equação irracional. É bem terapêutico, eu diria. Então, como vocês podem ver que eu fiz bastante exercício mesmo, cara. Eu não anotava nada, assim, tipo, regra, fórmula, absolutamente nada, cara. Eu só fui fazendo exercício. Porque eu penso, cara, assim, o que eu preciso saber, cara, já tá aqui na aula. Então, se eu precisar consultar, eu consulto ali. Eu não vou ficar perdendo tempo anotando isso daqui no caderno. Eu só vou fazer exercício mesmo, gravar na mente. Ah, aqui começamos a próxima playlist. Então, olha só, em 12/11, um mês certinho, eu terminei essa playlist aqui de 47 aulas, com a última aula sendo equações biquadradas. E aí eu fui para a segunda playlist, que se trata de conjuntos. Aqui, cara, em conjuntos, já começou a aparecer, assim, ó, tema bem de boa. Mas apareceu já, acho que exercício até da SpaceX e do IME aqui. Que o professor passou, né? Então, é aqueles lances lá do círculo e tal. Né? Tipo, um círculo, um conjunto contém uma quantidade determinada de elementos. Outro conjunto compõe outra quantidade determinada de elementos. E eles têm uma certa quantidade de elementos em comum. Se resume meio que a isso, assim, basicamente, né? Então, aqui estão alguns exercícios que eu fiz. Gasta bastante folha esse negócio, né? Isso daqui também é bem legal, né, cara? Se tu vê assim, dá a impressão que é difícil, mas é de boa até. Essas terminologias. Aqui eu, acho que aqui eu já tava em funções, né? Então terminei essa playlist aqui também, foi tranquilona, 7 aulas. Depois fui... Ah, não, depois tem conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos é basicamente conjuntos, só que você vai tratar dos conjuntos numéricos reais, né, da matemática. Reais, né, tipo, os inteiros, os naturais, os racionais, os irracionais e os reais, enfim. É umas questões mais de lógica mesmo, assim, cara, bem interessante também. E depois desse, que tem acho que 7 aulas também, foi rapidinho essas duas playlists, as últimas aí de conjuntos, vem funções. E aí aqui, cara, é uma playlist de 17 aulas, 17 vídeos.
E basicamente ele dá uma geral, assim, bem geral mesmo, sobre funções. É quase um vídeo de introdução, né, a funções. Então, olha só. E aí, depois de fazer essa playlist, eu comecei com a playlist de função de primeiro grau. E aí começam a aparecer aqueles gráficos lá de plano cartesiano. Tudo isso daqui ainda foi função, né? Que é bem longa a playlist, 17 vídeos. Enfim, aqui começou, né? Função de primeiro grau. Tranquilo também, cara, essa playlist, esse curso de função de primeiro grau. Não tive muita dificuldade. Bem interessante também. Aqui é interessante, cara, no curso de função, que você vai, como é que eu posso dizer? Você vai vendo a matemática, sabe? Tipo, ela fica um pouquinho menos abstrata. Ela passa a ter, enfim, tem coisa que parece mágica até, sabe? Tipo, tu dá um número e eu vou te falar, olha, o gráfico desse número vai passar por tal ponto, sabe? É muito maneiro isso. Enfim. Depois veio inequação de primeiro grau, muito legal também, bacana. Aqui tu tem aquelas setas numéricas. Eu não lembro se é de primeiro grau que tu tem o estudo do sinal, mas eu acho que é de primeiro grau já. Que tem mais um pouquinho de conjuntos. Cara, muito exercício. Aqui, ó. Que basicamente, aqui também é uma coisa interessante que você começa a ver na inequação, que as suas respostas, elas não se tratam mais de números, né? De números não, mas de pontos, e sim de intervalos. Então você expande um pouco assim a noção da matemática, sabe? Você, tipo, diz, olha, tal valor, por exemplo, aqui x, ele não é, tipo, sei lá, x igual a 2, não. X é maior ou igual a 3, quer dizer, é maior do que 3. Ele pode ser qualquer número até infinito maior do que 3. Ou, no caso, né, aqui x pertence aos reais, contanto que x seja maior do que menos 5 e menor ou igual a menos 3. Aí, depois de inequações de primeiro grau, vem funções de primeiro grau, segundo grau, que são as famosas parábolas. Cadê? Aqui. As tais das parábolas. Cara, desculpa aí, mas aqui o foco desse celular é muito ruim. Ele desfoca o momento todo. Então, né, tem o famoso... aí é que você retoma, né, seus conhecimentos lá de equação de segundo grau. E você começa, né, ver as parábolas e tal. Tem regrinha, né? Deixa eu ver se eu lembro. Parábola virada para baixo, sim. O A é positivo. Virada para ao contrário, o A é negativo. Se ele passa no eixo Y para cima, o B é positivo. Se ele passa para baixo, o B é negativo. Se ele passa reto, o B é igual a 0. E o ponto C... Onde que é o ponto? O ponto C é o local onde ele cruza o eixo Y em si, né? É isso. O estudo das parábolas. Claro que não é só isso, né? Enfim, os exercícios... Cara, uma coisa que eu aprendi na matemática é que, assim, tu vai estudar um assunto, aí você começa entendendo o que se trata aquele assunto. Aí você pensa, pô, de boa, né? Tranquilo, fácil de entender. Só que o exercício, cara, ele é um jeito de complicar o que é simples. O exercício é isso. Tipo, sabe, ele vai pegar aquele negócio que você acha simples, ele vai começar a inventar um monte de moda, sabe? Incrementar um monte de coisa, até aquele trem ficar difícil. É isso o exercício, cara. Cara, olha, esse daqui, se eu não me engano, eu acho que foi o exercício mais difícil que eu consegui fazer, cara, nesses 3 meses, de verdade, esse daqui. Porra, eu lembro que eu fiquei, assim, acho que mais de 2 horas, cara, fazendo isso daqui, pensando. Ó, eu comecei aqui, aí eu ocupei tudo isso daqui e mais a metade dessa folha aqui, só nesse exercício, cara. Nem lembro como que era o negócio. Mas enfim, porque olha só, ele pega conceitos aqui de geometria, sabe? Geometria no sentido de, né, você tem essa área, esse quadrado dividido em outros quadrados menores aqui em cada ponta. E aí você quer descobrir, acho que, tipo, você tem que fazer tipo um MMC lá, cara, de qual é a maior área possível dessa região aqui,
de acordo, acho que com o menor ou maior tamanho possível desses quadrados aqui em volta, sabe? É um negócio, assim, conceitualmente difícil, sabe? Você extrair a informação para aplicar a equação, né, a função de segundo grau em si. Na real, eu acho que quase tudo se baseia nisso, né? Dos exercícios. Ok, então função de segundo grau, depois inequação de segundo grau. Aí que você tem... foi bastante longo esse curso aí de equação de segundo grau, cara. Aqui já começam as inequações de segundo grau, né? Que é aquele estudo de sinais, praticamente a mesma coisa da inequação de primeiro grau, só que complica um pouquinho mais, né? Que daí, por exemplo, aqui eu tenho as raízes dessa função localizadas em menos 4 sobre 5 e em 2, ou seja, a parte negativa, ela tá entre esses dois valores aqui. Agora eu não lembro se é fechado ou aberto, né? Mas enfim. Mas vamos supor que seja fechado. Então, para um número que é submetido a essa função, para ele ser negativo, ele tem que ser maior ou igual a menos 4 sobre 5 e menor do que 2, considerando uma função fechada. E para ele ser positivo, ele tem que ser menor, isso é interessante, né? Mas ele tem que ser menor do que menos 4 sobre 5, maior do que 2. Essas são as inequações de segundo grau. Aí aqui, cara, deixa eu ver. Aqui, nossa senhora. Aqui o trem começou a ficar sério. Equações... o cara que é formado em matemática viu falando isso, ele dá risada, né? Equações modulares. Cara, aqui o negócio é complicado. Equações modulares. Funções modulares, pô. Então, terminei o curso de inequação de segundo grau e fui para função modular. O que eu tenho a dizer, cara? Assim, parte teórica, entendi 70%. Parte prática, entendi, sei lá, 20%. E, cara, teve um exercício no final, bicho. Que aquilo ali é sacanagem, meu irmão. Deixa eu ver, eu acho que foi esse daqui, se eu não me engano. Cara, eu vou achar, peraí. Eu fiz rápido até, cara, mas assim, aqui já é exponencial, ó. Nossa, teve um exercício aqui, cara. Deixa eu ver se eu acho que foi na última aula. Vamos ver, peraí, rapidinho. Que bicho, foi um dos treinos mais difíceis que eu já vi alguém fazer. Aquele exercício. Deixa eu ver. Cara, eu lembro... Não, nesse aqui não, só. Eu lembro que o gráfico, bicho, virou uma... Nossa senhora, sei lá. O cara começou a fazer um monte de desenho no gráfico. Nunca vi aquilo. Eu não lembro se foi nessa aula, mas deve ter sido aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, calma aí, rapidão. Acho que foi na penúltima aula. Rapidinho. Foi nessa daqui mesmo. Cara, olha isso. Olha o que virou o gráfico. Cara, Mano, o cara passar um exercício desse daqui num... Bicho, olha a resolução do exercício, cara. Pelo amor de Deus. O cara passar um trem desse daqui num vestibular é sacanagem. Olha o jeito que ficou o gráfico, cara. Tu é doido. Eu vou ter que revisitar esse assunto muitas vezes, cara, pra entender isso daqui de verdade, assim. Funções modulares. Vou ter que voltar aqui algumas vezes. Mas enfim, terminando funções modulares, fui para funções exponenciais. Mesmo drama de funções modulares, cara. Mesma dificuldade, esse tipo de gráfico aqui, cara. Difícil. Aqui tu volta a rever toda a parte lá de potenciação, né? Bem difícil, cara. Enfim, 9 aulas foram. Depois, cara, logaritmos. Difícil também, passei uma raiva aqui. Mas assim, é menos difícil do que funções, eu acho, cara. Porque não tem a parte gráfica, sabe? Aqui, ó, que coisinha bonita. Log. Eu ainda acho mais fácil do que funções, não sei. Um pouco mais simples, só que é bem difícil também os exercícios, cara.
Aqui eu tava errando muita coisa por bobeira, sabe? Falta de atenção mesmo, sei lá o que tava acontecendo comigo. E aí, olha só, cara, esse daqui, eu zerei o caderno. Primeira vez na vida que eu zero um caderno desse. 96 páginas, né? Ou seja, 192, quer dizer, 96 folhas e 192 páginas. Em menos de 3 meses deu tudo isso daqui, cara, de exercício. E aí eu comprei um outro caderno, né, da coleção, o amarelo. E aqui eu dei continuidade. Aqui tava 29/12 ainda. Tal, vlog, logaritmo. Cara, tem que rever também o logaritmo, porque é um negócio importante, eu acho que eu vou precisar futuramente. Então, aqui, aí o logaritmo foi um curso bem longo também, acho que 17 minutos. E depois progressão aritmética, que é aquela sequência, sabe? Que tu tem que saber qual é o próximo número da sequência, ou qual que é a razão da sequência. Eu não lembro direito qual que é a diferença de aritmética para geométrica, mas a geométrica eu acho que é baseada numa multiplicação, né? E a aritmética numa adição, a razão, né, daquela progressão. Enfim. Não foi muito difícil não, me dei bem até, soube fazer, acho que eu peguei direitinho as coisas. Claro que eu vou ter que rever também, vou ter que rever basicamente tudo aqui, né? Enfim. Mas olha só, cara, você viu o tanto de aba que tava aberto aqui? Aquele tanto de aba era todas as playlists que tinham pra fazer. Olha só, sobraram 3 e eu terminei, consegui terminar em menos de 3 meses o curso de progressão geométrica. E estou agora neste daqui, geometria plana. Eu acho que eu tô, cara, na 11ª aula. Aqui já passou um pouquinho os 3 meses, tá? Aqui eu já tô, lá, dia 2/1. Aqui ainda tava. Olha só, aqui ainda tava em progressões, eu acho. Aqui eu comecei geometria, ó, dia 5. 5/1. Olha só que coisa bonita. E, cara, eu não sabia nada de geometria. Quer dizer, não sei quase nada ainda, né, praticamente. Nada, na verdade. Então, tô aprendendo basicamente do zero, cara. E tá complicadinho geometria, cara. Tá complicadinho, que é bastante coisa pra lembrar, né? Que antes, tu tinha pra lembrar basicamente eram as propriedades. Só tinha forma de básica ali, mas de boa. Aqui tu tem um pouco mais de fórmula, sabe? Um pouco mais de teoremas e tal. Então, cara, por isso que eu estou começando a estudar isso daqui também. Porque eu não tô muito afim de fazer geometria só pelas aulas. Eu quero ter 2 fontes de estudo diferentes. E este livro aqui, eu ganhei esse livro aqui de uma colega de trabalho. E olha só. Esse livro aqui, cara, ele vai puxar desde tudo aquilo que eu já estudei, né? Conjunto, potenciação, produtos notáveis, tal. Aí também tem geometria plana, cara. Olha só que interessante. Que é basicamente esse curso aqui que eu tô fazendo. Depois tem um pouco mais de álgebra, que também, né, já estudei, funções. Depois trigonometria. Depois mais álgebra com as funções que eu também já estudei. Vai ser muito bom refazer isso daqui para consolidar. Depois geometria espacial, que não tem ali, né? Então vai ter uma a mais aqui. Álgebra, que eu também não peguei essas coisas aqui. Binômio de Newton. Análise combinatória e tal. Não sei nem do que se trata. E geometria analítica, que eu sei que é um negócio já de ensino superior, se eu não me engano, né? Se eu não estou enganado. Tem então, né? Quantas? 187 páginas desse livro. Eu acho que eu tô na página 20, eu tô na parte de álgebra ainda. Eu vou fazer um vídeo, eu acho, sobre ele, quando eu terminar de ler ele. Enfim, mas continuando aqui, então eu tô na aula, acho que na 11ª ou na 14ª aula, não lembro direito. E depois, cara, quando eu terminar aqui, e aqui é a segunda, não, a terceira a playlist mais longa, tem 28 vídeos, então vai demorar um tempinho. E o assunto é complexo, e como eu disse, eu vou fazer isso daqui simultaneamente com esse daqui, que é para eu conciliar bem geometria, porque eu sei que é um assunto bem importante. E depois desse eu terei cálculo 1, cara. 70 aulas de cálculo 1, meus amigos. Olha só, que coisa bonita. E vai demorar um tempo, né, pra fazer isso daqui. Enfim. Então, cara, agora deixa eu trazer algumas
reflexões aqui acerca de tudo que eu falei. Ao longo desses 3 meses, cara, o que eu fui percebendo é quase como fazer uma terapia, sabe? Sabe aquelas limitações que tu tinha, assim, na adolescência, ou melhor, que eu tinha na adolescência? Eu fui entendendo porque eu, assim, é uma terapia intelectual, eu diria. E, cara, eu fui lembrando, assim, de como eu estudava, né, para as provas e tal. E, cara, eu lembro quando eu pegava um assunto para estudar em matemática, o que eu tentava fazer, basicamente, eu via o professor, né, fazendo determinada conta, e eu queria replicar aquilo, sabe? Eu simplesmente achava que eu ia replicar. Tipo, eu só ia mudar o número. Eu ia aplicar a mesma coisa e eu só ia mudar o número. E aí o professor falava, ó, mas se acontecer isso, você tem que fazer tal coisa. E aí, tipo, eu tratava aquilo como uma lei, sabe? Uma regrinha, tipo, olha, tá, aconteceu isso, se aconteceu isso, então eu faço aquilo. Aconteceu isso aqui, eu faço isso, então. Aqui, cara, eu percebi que matemática não é assim. Matemática tem que ter uma certa liberdade intelectual, sabe? Pra saber fazer as coisas ali, pra se dar bem. E o que importa é muito mais a lógica, cara. Realmente, assim, tipo, é lógica quase pura, eu diria. E outra coisa também é que, assim, na escola, tu chega lá, né, sei lá, primeiro ano de ensino médio. Nem sei o que estudo primeiro ano de ensino médio, nem lembro mais, cara. E pra vocês terem uma noção, eu nem terminei o conteúdo de ensino médio aqui, né? Porque tem geometria plana ainda que eu nem comecei. Eu acho que tem até geometria espacial no ensino médio, enfim. Enfim. E cara, você chega lá no primeiro ano, e aí o que tu vai estudar lá, ele exige uma série de outros conhecimentos pretéritos, sabe? Por exemplo, sei lá, tu vai estudar equação de segundo grau, tu tem que saber, né, o que eu falei lá, a distributiva, a comutativa, tu tem que saber frações, operações com frações, tu tem que saber bem o estudo do sinal, tu tem que entender o mínimo ali de potenciação, de radiciação. E aí, cara, se tu não sabe, ó, tipo, na escola, os caras têm que passar a matéria, sabe? Tem que passar o conteúdo. Ah, fulano lá não sabe, problema não é meu. E aí, o pior de tudo é que, assim, o aluno, mesmo não sabendo, ele é avaliado e ele passa. Porque, porra, eu nunca repeti de ano, sabe? No máximo eu ficava de recuperação, mas nem de recuperação eu ficava. Então, o critério de avaliação é muito baixo. E se ele fosse mais alto, cara, assim, talvez seria bom pra mim ter repetido de ano. Porque talvez eu, de fato, sei lá, né, fosse tentar aprender de verdade aquilo. Mas não, eu não repeti e terminei sem saber absolutamente nada. E agora eu tô basicamente redescobrindo como estudar. E o interessante, cara, é que assim, é, eu percebi que eu tenho. Enfim, eu não quero usar essa palavra, muita gente usa, né, o hiperfoco e tal, sei lá, banalizou um pouco. Mas assim, eu tenho momentos, sabe? Tem momentos em que eu tô bastante afim, sabe? Eu tô bastante motivado para estudar matemática, e tem momentos que eu não tô tanto. Mas isso, para ser sincero, não importa tanto, cara, porque o que acontece é que quando eu tô muito motivado a estudar matemática, eu estudo tipo 5, 6 horas por dia, sabe? E quando eu não tô, eu consigo ter um mínimo de disciplina para estudar pelo menos 1 hora e meia, sabe? Por exemplo, nesse exato momento, eu não tô tão afim assim de estudar isso aqui, mas eu estudo 1 horinha, pô, tranquilo, não vai matar. Mas eu tô. E assim, tem um motivo razoável para eu não estar tão afim assim de estudar matemática nesse momento, que é porque eu tô focando bastante na leitura, cara. Eu tô com um punhado de livro aqui para ler, eu li bastante esse mês. Então, assim, eu tô com um pouco de foco na leitura, então sei um pouco da matemática. E até dezembro, cara, eu tava ao contrário. Eu tava lendo muito pouco, mas eu li ali 20, 30 páginas por dia, só para manter, e tava estudando muita matemática. E agora tá, né? Enfim, mas vai revezando. E assim, eu sei lidar com isso, eu me conheço, e como eu te disse, eu tenho disciplina para fazer o mínimo, então eu faço. E eu tinha um pouco dessa pira, assim, de marcar quantas horas eu estudava, ter uma meta de horas, ter uma rotina. E, pô, pode funcionar para você, pode funcionar, inclusive, talvez para a maioria das pessoas, mas, assim, para mim não funcionou mesmo, cara. Sei lá, eu
Eu cheguei a estudar 7 horas no cronômetro, né? Tipo, 7 horas e 16 minutos, para ser mais exato. Foi no Natal, coincidentemente no Natal, que eu estudei por mais tempo. Mas atualmente, cara, eu simplesmente assim acordo, faço um café, tomo um livro. Eu tô de férias, né? Graças a Deus, daqui a pouco eu volto a trabalhar e fica complicado, mas enfim. Eu leio um pouco, cara. Eu dei vontade de estudar, eu vou lá e estudo. Eu revezo muito também. Eu evito estudar assim por longos períodos de tempo, sabe? No máximo eu faço 1 hora e meia, aí eu paro, eu leio alguma coisa, eu faço uma caminhada, eu volto. É, acho que é isso que eu tinha para dizer a respeito aí desses 3 meses estudando matemática. Ah, e também, né? Eu já tinha falado isso, mas eu quero enfatizar um pouco. É uma sensação boa, cara, porque eu sinto que eu sei de alguma coisa, sabe? Tipo, porra, eu tenho 23 anos, cara, eu nasci em 2003. De 2003 até aqui, eu não tinha aprendido, assim, basicamente quase nada, cara. Sabe? Porra, tipo, ok, sei lá, eu sei ler, beleza. Escrever, ok, sei ler e escrever. Mas, pô, eu sei, sei lá, inglês? Ah, sei, mas de um jeito medíocre. Sendo bem generoso, assim, medíocre. Sabe? Não é nem medíocre, assim. E assim, a mediocridade é a média, né? Só que a média aqui no Brasil é muito baixa. Então, o medíocre aqui no Brasil é muito ruim, cara. E eu era medíocre. E, pô, sei lá, tipo, eu tinha lido uma meia dúzia de livros, mas pô, eu tinha algum repertório literário e tal? Não, não tinha. Eu sabia alguma coisa de matemática bem? Não. Física? Não. Biologia? Não. Química? Não. História? Ah, eu sei o senso comum, mas não sei nada a fundo. Filosofia? Senso comum também. Então, cara, eu pensei, pô, bicho, eu preciso saber alguma coisa com o mínimo. Não, eu não vou. Não é o mínimo que eu preciso saber, né? Eu preciso saber alguma coisa com muita profundidade. É que agora eu tô chegando perto do mínimo, mas eu não cheguei no mínimo ainda. Como eu disse, eu não aprendi nem sequer a, a parte do ensino médio, cara. Eu tô chegando no finalzinho do ensino médio aqui, estudando agora, sabe? Enfim. Mas eu tô, porra, chegando já quase no ensino superior, cara. Quase ali no curso de cálculo 1 e aqui no curso de geometria analítica. E estamos nesse dia 23 de janeiro e em fevereiro eu vou começar a graduação em matemática. É, meus amigos, eu vou fazer um bacharelado em matemática. Infelizmente, aqui na minha cidade, nem por perto aqui não tem nenhuma universidade pública, então eu vou ter que fazer um EAD numa particular, é o que dá, mas enfim, né, eu pretendo estudar por conta própria, como eu já estou fazendo esses 3 meses aqui. Bem, eu tenho alguns obstáculos. Bem, a beleza da bateria do meu celular acabou enquanto eu gravava, mas eu não tenho mais muito para dizer, o que eu tinha para dizer já foi dito. E, eu só queria dizer que, enfim, esses 3 meses estudando matemática foram, acho que os melhores meses da minha vida desde que eu fiz 18 anos, né, desde que eu ingressei no mundo adulto. Foram os mais produtivos. É a primeira vez que eu chego tão longe estudando alguma coisa e vocês vêem, né, tipo, não fui nada longe, mas a situação estava bem feia antes. Enfim, é satisfatório ter essa sensação de realmente estar aprendendo alguma coisa a fundo. E agora em fevereiro, né, eu vou dar continuidade a isso. Eu vou gravar um vídeo também falando sobre a faculdade, sobre como está sendo. E enfim, é isso. Até o próximo vídeo.